E o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Novo, reagiu à decisão da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, que formou maioria para manter a prisão preventiva do banqueiro Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master. Zema afirmou que a decisão foi resultado da pressão pública em torno do caso e disse que, apesar do resultado parcial do julgamento, é preciso manter atenção aos desdobramentos. Vamos acompanhar o que o Zema disse. Se o STF soltar o Vorcaro amanhã, o Brasil vai levar um tapa na cara. E vai ficar muito claro, os intocáveis continuam acima da lei. Ele foi preso por ameaçar jornalista. Ele foi preso por ameaçar empregado. Ele foi preso por subornar funcionários do Banco Central. E tem mais. Hoje a gente sabe dos contratos milionários que ele tinha com familiares de ministros do STF. Então, por que soltar esse homem agora? Por que ter tanta pressa? Porque existe uma coisa que os intocáveis temem mais do que qualquer outra: a verdade. Se tudo vier à tona, se tudo for contado, se todos os nomes envolvidos aparecerem, muita gente poderosa vai aparecer e cair. É por isso que você precisa ficar atento. Esse escândalo só veio à tona por causa da pressão da sociedade e da imprensa livre. É só essa pressão que pode impedir que tudo termine mais uma vez em impunidade. No Brasil que a gente quer, ninguém está acima da lei. Quem faz errado tem de pagar por aquilo que fez. Magno Cal, quer comentar esse vídeo do Zema? Quero comentar, ele tem bastante razão quando fala da pressão popular. Não acho que foi por qualquer outro motivo que o Supremo Tribunal Federal retirou a relatoria de Dias Toffoli. Não acho que é por qualquer outra razão que hoje a prisão de Vorcaro contou com 3 dos 4 votos, né? O voto do Gilmar a gente ainda não conhece. Como eu dizia na minha intervenção sobre o tema anterior, acho que os 2 ministros mais envolvidos nesse caso, Toffoli e o Moraes, apostavam no esquecimento, apostavam que se deixassem o tempo passar a pressão ia cair. A pressão não caiu, a imprensa seguiu encontrando novos fatos que embasassem o aprofundamento das investigações, que tornavam essa história ainda mais séria. E se a sociedade tivesse deixado para lá, se a imprensa tivesse deixado para lá, eu não tenho dúvida alguma que nós estaríamos num outro patamar no caso Master. Certamente Toffoli seguiria como relator do caso, certamente Vorcaro estaria de volta para casa e as esperanças que a Polícia Federal fosse avançar seriam muito menores do que são agora. Graeb. Não, eu só queria complementar a informação que o Magno acabou de dar. O Gilmar Mendes disse que não vai dar o voto dele hoje, como estava previsto. Vai ficar para a semana que vem, porque ele quer ler as manifestações de todos os colegas. Então, a gente vai demorar um pouquinho para saber, mas já está definido, né? 3 votos a 1 no máximo. Madá, quer comentar? Zema versus STF, né? Vamos nos lembrar que ele está numa guerra aberta aí com o ministro Gilmar Mendes. Ele fez algumas declarações. O ministro Gilmar Mendes, durante um julgamento de uma questão fiscal do estado de Minas Gerais, se referiu a isso. E o Zema dobrou a aposta, que é uma previsão que a gente tinha feito, inclusive aqui no Papo Antagonista, né, Duda, com o Ilcinho Pedroso. As pessoas estão com tanta raiva do STF que nessa questão elas mal percebem que o Zema não está se comportando como governador. Ele está se comportando já como candidato e como franco atirador. Isso é ruim para Minas Gerais, é bom para ele, mas o pessoal está com tanto ódio do STF que as pessoas não ligam. Ele dobrou a aposta. O escândalo do Vorcaro tem o seu epicentro no estado dele. O Vorcaro é de lá. A Marta Greff, que mora lá em Miami, é de lá também.
Tudo acontece, tudo começa ali em Minas. Agora, esse escândalo específico é o primeiro que atinge de morte, creio eu, a reputação do STF. Não tem como recuperar a reputação do STF e a confiança do povo nas instituições do judiciário com a presença dos ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli na corte, depois do que a gente viu com o Vorcado. Eu não sei quanto tempo vai demorar para eles perceberem isso, porque a bolha em que eles vivem é uma bolha muito mais isolada da realidade do que de qualquer um de nós. É mais isolado da realidade do que o Lula, é mais isolado da realidade do que qualquer um no Congresso. Eles vivem numa bolha de bajuladores completamente apartada da realidade, em que eles acreditam que a sociedade brasileira é grata ao Supremo por salvar a democracia e acham que a imprensa exagera nas críticas. O Supremo está se colocando como instituição numa linha de tiro muito perigosa. Não é normal a gente ter esse tipo de caso circulando na corte com 2 ministros tão envolvidos. Não é normal. Isso tem um preço alto. E o preço não é para eles, esse que é o problema. O preço é para nós. Porque se não tiver mais judiciário, nós vamos ser o quê? É essa a pergunta que fica. E tenho reparado que estava olhando até a Quest, que saiu essa semana, o Zema consegue de fato dar uma melhorada ali, ele sai de 31 intenção de voto contra o Lula no segundo turno para 34, né? Talvez seja um efeito dessa campanha que ele está fazendo muito forte contra o STF, que tem ampla rejeição agora na população brasileira. Bom, seguimos para o próximo assunto. O ex-vereador Carlos Bolsonaro afirmou nesta sexta-feira que o ex-presidente Jair Bolsonaro apresenta um quadro respiratório preocupante após acúmulo de líquido no pulmão. A informação foi relatada por ele após conversa telefônica com o irmão, o senador Flávio Bolsonaro. Em um vídeo postado em suas redes sociais, Carlos traz mais informações sobre o seu pai. Vamos assistir. Acabei de falar com o Flávio rapidamente aqui, o meu irmão no telefone, meu irmão já está lá com ele. Então a conspiração acontece porque o soluço que vem do estômago é jogado pro pulmão. Então o pulmão dele estava cheio de líquido como nunca teve antes. Então, ele está na UTI agora, não se sabe a gravidade do que pode estar acontecendo, porque isso pode gerar reflexos ali de respiração, oxigenação de cérebro, um monte de coisa que pode acontecer. Mas vamos. Deus abençoe teu pai, tá, Carlos? E a gente tá junto porque daí vier, tá? Obrigado, pessoal. Bom, mais uma declaração aí dos filhos, né? Eles têm acompanhado muito a situação do pai na prisão. Já teve aí um alívio da situação do Jair Bolsonaro quando ele sai lá da sala da superintendência da Polícia Federal e vai para Papudim, mas parece que o que a família quer é uma prisão domiciliar, né? E continuam fazendo essa pressão, o que eu acho que é um tema, então, que enquanto isso não for resolvido, e dificilmente será, né? Alexandre de Moraes, mesmo enfraquecido, parece que não volta atrás nesse ponto. Isso é um tema que pode entrar aí, continuar dentro desse momento eleitoral que a gente vai começar a viver daqui a pouco. Magno, o que você acha dessa situação da saúde do Jair Bolsonaro? Você acha que isso ainda pode ter algum impacto na eleição esse ano? Acho que pode ter um impacto, principalmente se ela se agravar. Ela se agravando, a discussão sobre o bem-estar de Jair Bolsonaro pode virar uma pauta. Os filhos que estarão na linha de frente da campanha da oposição farão de tudo para trazer à baila como sofre o seu pai. E é importante lembrar, Jair Bolsonaro ainda comanda uma boa parte do eleitorado brasileiro. A sua imagem, a sua lembrança ainda é marcante para uma fatia significativa do eleitorado. Então é claro que o seu sofrimento físico é algo que a gente não deseja para ninguém, vai ser colocado, vai ser um ponto que o eleitor vai levar em consideração, mesmo que anteriormente Jair Bolsonaro não tenha demonstrado qualquer simpatia por qualquer outra pessoa que esteja passando pela situação que ele passa agora, né?